Amém. Jesus é o Senhor. Como o Alexandre introduziu muito bem, entenda que você é muito privilegiado de estar aqui nessa noite. Você está pegando a lição 1 do volume 1. Graças a Deus, santos. Deus nos ama muito. Senhor Jesus. Pode projetar, por favor? Senhor Jesus. Esse é o livro que nós vamos desfrutar durante essas semanas. Amados, e abriu uma oportunidade para nós de adquirir esse livro por R$30. R$30. R$30 e você pode pagar como você puder. Aproveite essa oportunidade, santos. Porque esse livro aqui, ele vai te dar base para a sua carreira cristã. Isso daqui não tem preço. Não tem preço. As riquezas de Deus estão aqui dentro desse livro. Eu encorajo os irmãos para que adquiram, procurem o PA assim que terminar, e tragam além de desfrutar em casa dessas lições, que são curtas, são pequenas, traga para reunião. Porque na EBIG o que vai ser dito é isso aqui. Senhor Jesus, aproveitem. Não deixem essa oportunidade passar. Adquiram o mais rápido possível. Em média, as lições são um pouco mais de 4 páginas. Isso daqui é muito rápido. E a linguagem ela é muito simples. Como o Xande falou, você pode usar também para apacentar aquele contato que está ali, você não sabe o que falar, você não sabe como abordar, você chama ele, lê com ele. Ele vai ter muitas perguntas respondidas. E você também. Jesus é o Senhor. Então, a lição é a lição 1. Deus é eterno. Essa sentença ou essa afirmação, ela traz para nós um dos atributos de Deus. Deus, Ele é eterno. Tá. E o que tem Ele ser eterno? O fato de afirmar que Deus é eterno diz que Ele não tem princípio. Então todas as coisas vieram do princípio que é Ele. Querendo ou não, a sua origem vem de Deus. Deus, Ele é eterno. Pelo fato de ser eterno, Ele é único. As coisas aqui, elas vão passar, elas vão ter fim. Mas Deus não, porque Ele é eterno. Deus é eterno. Senhor Jesus. Pode passar para o próximo slide. Algumas perguntas, santos, apareceram aqui e a gente vai tentar, juntamente com os irmãos, respondê-las. Uma é, Deus existe? A outra, quem criou o universo? A outra, por que alguns afirmam que Deus não existe? A outra, qual é o nome de Deus? E a outra, em que lugar se deve adorar a Deus? Primeira pergunta, Deus existe? Nós estamos tomando como base a Bíblia como a palavra de Deus e como a resposta para todos os nossos questionamentos. Então, nós vamos ter como base a Bíblia. Nós vamos usar a Bíblia para responder essas questões. Deus existe? O que a Bíblia diz sobre isso? Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade,
claramente se reconhecem. Desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Salmo 19. Senhor Jesus. Salmo capítulo 19, versículo 1. Amém? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não sou eu, nem você que está dizendo que Deus existe. Os céus dizem que Deus existe. A criação diz que Deus existe. Senhor Jesus. Quem criou esse universo? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. João, capítulo 1. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem criou o universo? Ele criou todas as coisas. Oh, Senhor Jesus. Hebreus. Hebreus capítulo 1. Versículo 2. Amém? Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O universo foi formado pela palavra de Deus. Então, tudo que é visível hoje veio das coisas que eram invisíveis. Quem criou o universo? Deus criou o universo. Deus existe? Existe. Porque os céus proclamam que Ele existe. Os céus proclamam que Ele os criou. E a gente viu em Romanos 20, 1:20, que a criação mostra que Deus existe. Mas tem pessoas que não creem que Deus existe. E com relação a isso, existem basicamente 3 tipos de pessoas. As pessoas que creem, as pessoas que não creem e as pessoas que não sabem se creem ou não creem. Tem pessoas que sabem que Deus existe. Tem pessoas que não acreditam que Deus existe. E tem as pessoas que
Pode ser que ele exista, pode ser que ele não exista. Senhor Jesus. Livro de Salmos, capítulo 14, versículo 1. Amém? Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Ele afirma isso. Mas no versículo 2, do céu olha o Senhor. Por mais que ele não queira acreditar que Deus existe, Deus do céu olha. Ele existe. Senhor Jesus, mas como é visto, ou como é definido esse homem? Como Deus olha para esse homem e define esse homem? Define esse homem como um insensato. Um sem sensatez, um sem noção. Senhor Jesus. Eclesiastes, capítulo 3. Versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Esse daqui é o que não sabe se Deus existe ou não existe. Ele tem dúvidas. Olha lá, Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Deus existe. E pelo fato de Ele existir, Ele quer ter um relacionamento com o homem. Porque Ele quer se aproximar do homem. Amém. Próximo slide. Deus é eterno. Pode passar. Definição de eterno. Fora do tempo. Sem início. Sem fim. Nosso Deus não teve início e não terá fim. Todas as coisas que vieram do Deus eterno. Salmo 90, versículos 1 e 2. Senhor Jesus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Senhor Jesus. Jeremias, capítulo 10, versículo 10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor teme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Senhor Jesus. Isaías 40. Isaías 40, versículo 28. Amém. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra,
nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. O eterno Deus. Ó Senhor Jesus. Romanos 16, 26. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22. Ó Senhor Jesus, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Por que é tão importante? E por que a Bíblia enfatiza tanto que Deus é eterno? Para mostrar para o homem que a origem do homem é Deus. Que a origem de todas as coisas vem de Deus. E que nós não temos só essa vida aqui para viver. Deus, que é eterno e singular, Ele deu a vida dele para que eu e você também tenhamos a vida eterna. E como o Alexandre falou, por que estão querendo tirar o Deus eterno desse século e dessas gerações? Para que impossibilite o homem de receber a vida eterna. Porque se você esquece o Deus eterno, e você foca a sua vida somente aqui, por que o homem procuraria o Deus eterno? Porque, afinal, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Qual é o sentido da vida do homem? Se você tira Deus, se você tira o Deus eterno, o homem fica sem sentido para viver. Porque que sentido tem só comer, beber e morrer? Sentido nenhum. E o Deus eterno, que criou todas as coisas, não criou o homem para morrer. Ele criou o homem para que ele tivesse a vida dele e vivesse eternamente com ele. E esse Deus eterno, ele, além de ser eterno, que é um dos atributos dele, ele é imutável. Ele não muda. Não se vê em Deus sombra de mudança. Você pode ter, ou você pode querer mudar a Deus, mas Deus, ele não vai mudar por sua causa. Ele não vai deixar de ser quem ele é por sua causa. Muitas vezes nós tornamos Deus, ou fazemos Deus um ídolo. O que é um ídolo? Um ídolo é algo parecido com você. As pessoas começaram a fazer deuses, ídolos para eles, parecidos com quem? Com eles. Se a gente for ver lá para os gregos, eles tinham os deuses. E eles criavam os deuses com defeitos. Para quê? Porque eram parecidos com eles. E quando eles viram um Deus que é inerrante, eles rejeitaram. Por quê? Como não? Tem que ser parecido comigo. Tem que errar também. Tem que pecar também. Mas Deus, ele é santo.
A natureza de Deus, ela é santa. Por mais que nós tenhamos na mente um estereótipo de Deus, esse estereótipo de Deus é errado. É um ídolo. Deus não é como você pensa, não é como eu penso. Deus, ele é descrito na sua palavra. A sua palavra diz quem ele é. E a palavra diz que ele é santo, diz que ele é eterno, diz que ele é luz, diz que ele é espírito, diz que ele é único. Não caia no erro de fazer um Deus um ídolo para você. Deus é justo. Ele é justiça. Qual é o nome de Deus? Yahvé. Que significa? Eu sou o que sou. Onde é que está isso? Essa é a grafia em hebraico da palavra Yahvé. Essa que está no fundo. Êxodo capítulo 3, versículos 14 e 15. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. É como o Alexandre citou, não é só um jogo de palavras. Eu sou. Ele é. O que você precisa? O que você precisar, Ele é. O que o povo de Israel estava precisando lá no Egito? O que eles oraram ao Senhor e clamaram ao Senhor? Eles queriam o quê? Libertação. O Deus que é libertação, libertou o povo. Gênesis 4, versículo 26. Amém? A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Voltar um versículo antes, no 25. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Se você olha isso daqui, por que ele começou a invocar o nome do Senhor? Por quê? Porque se começou a invocar o nome do Senhor aqui em Enos. Porque Enos, ele percebeu quem ele era. Ele viu a fragilidade que ele desfrutava. Enos quer dizer fraco, frágil, mortal. Ele percebeu que ele era mortal, frágil e fraco. Por quê? O seu tio matou o seu outro tio. Olha a fragilidade do homem, mortal, fraco, frágil. E ele percebeu que Deus podia ser a força dele. Era Deus que dava segurança para ele. É por isso que ele começou a invocar esse nome, eu sou. Então Deus era a força para Enos. Deus era a segurança para Enos.
no Evangelho de João. Ali que ele aparece como eu sou mesmo. João capítulo 4. Aqui conta a história de uma mulher. E ela tinha uma necessidade. Vou começar do 1 mesmo. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede? Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Aí o Senhor se apresentou para ela. A sede dela acabou. Olha só como isso é fato. Versículo 28. Vamos do 26. Disse-lhe Jesus: eu sou. E eu que falo contigo. Eu o sou. Eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Obrigado. Ela foi lá para pegar água. Ela saiu sem cântaro. Será que a sede dela tinha acabado? Eu sou. Eu sou. Ó Senhor Jesus. Capítulo 5. 9. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. O que aquele homem precisava? Andar. Eu sou. Ó Senhor Jesus. Capítulo 6, versículo
24 e 25. A partir do 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo eles partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tornaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os seus feitos? Quais são os seus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu, replicou Jesus. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu, dá vida ao mundo. Então lhe disseram: dá-nos, Senhor, disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou. Você tem fome? Eu sou. Você tem sede? Eu sou. Você precisa andar? Eu sou. Ó Senhor Jesus. Marcos capítulo 10.